Boa tarde a quem está presente, a quem nos acompanha. Gostaria de falar um pouco sobre um encontro que eu participei na sexta, sábado e domingo em São Paulo, promovido aí em parceria da Alesp, de bancadas, do Instituto E Se Eu Fosse Você, reuniu mais de 2.000 parlamentares, vereadoras, procuradoras da mulher, assim como eu, e lideranças do Brasil inteiro. Nesse evento, chamado de MEL, de Mulheres em Luta, eu pude conhecer mais ainda da realidade de milhares de mulheres espalhadas pelo Brasil. E foi interessante porque nós, em diversas rodas e palestras, e painéis, a gente pôde fazer uma troca e identificar muitos problemas em comum, independente de qual parte do Brasil nós estamos. Queria mencionar aqui a Lenira Malato, de Tapajós, por exemplo. Ela é uma professora, foi eleita vereadora em Tapajós, e lá os adolescentes, as crianças, eles não concluíam seus estudos. O Enem não chegava até lá. E aí, por uma iniciativa ali dos moradores e lideranças do bairro, eles criaram um cursinho popular. E aí, através desse cursinho, eles levantando valores, porque é caro para ir até a cidade mais próxima, para ir para Belém para fazer a prova, e ali a maioria não tem esse recurso, eles trabalharam para levar o polo do Enem até lá. Então, é uma professora que vai a canoa para dar aula. Então, esse tipo de exemplo, a gente vê a precariedade, muitas vezes, em algumas regiões do Brasil, e aí, trazendo para Franca esse comparativo, coincidentemente ou não, nós tivemos a inauguração do cursinho popular do aeroporto no sábado, em parceria com a escola Sérgio Lessa, e é um cursinho gratuito que tem a finalidade justamente ajudar a garotada do bairro a poder acessar universidades, poder acessar o ensino superior, ensino técnico. Mas nesse congresso, nesse grande encontro, esse festival, a gente também pode muito falar de violências, de propostas para políticas públicas para diminuir violências contra as mulheres, violências institucionais e violências políticas. Isso é muito pouco falado, na verdade eu nem sei se já foi falado aqui nessa tribuna, por parlamentares principalmente, sobre qual que é o impacto dessas violências para a vida das mulheres e que resulta numa sempre quantidade muito pequena de mulheres representantes. E teve um testemunho lá muito forte sobre uma das parlamentares que é mãe, para quem não acompanha, mas normalmente as parlamentares mulheres, elas quando sofrem violências de ameaça e são agredidas, elas não são agredidas sozinhas. Se elas são mães, os filhos dessas mulheres são agredidos, são ameaçados de violações. Então, isso é muito grave, e eu gostaria de trazer um pouco mais para essa discussão, essa reflexão, de o porquê que a política tem poucas mulheres. O tanto das violências que vão acontecendo. E não só por uma questão de violência de gênero, mas já trazendo para essa violência de gênero das mulheres que têm os seus direitos violados, ela também é um tipo de violência que se junta muito a outros tipos, como o racismo, a homofobia e transfobia, o preconceito de classes, e por aí vai. Ainda teremos muito tempo para falar sobre isso. E hoje foi falado no nome da Marielle Franco, que há alguns anos foi assassinada porque, segundo o que aconteceu, ela falava demais, ela denunciava milícias, ela denunciava um sistema racista, e
foi uma morte política, né? E até há poucos anos não existia nem sequer o termo, por exemplo, feminicídio, ou não tinha lei sobre assédio, né? Mas a violência política, mais uma vez trazendo, que impede que as mulheres estejam nos espaços de representatividade para poder ampliar a defesa de direitos e o cumprimento desses direitos. Marielle, como foi citada, já sabem quem foi que mandou matar Marielle. Foi o Brazão, Chiquinho Brazão, né, a família Brazão, que é muito próxima ao ex-presidente, sempre fizeram aí campanhas juntos, são amigos. E até hoje, mesmo sabendo quem foi, essas pessoas não estão realmente presas com essa condenação. A violência política de gênero ela é tão grave que existe uma movimentação até para anistiar golpistas, até para cassação de mandatos por denúncias. Inclusive tem uma vereadora sendo cassada porque ela conseguiu denunciar e provar atitudes racistas lá dentro da Casa de Lei da cidade dela, né? É um mandato coletivo representado numa só. Então, esse final de semana eu pude estar com pessoas que pensam, refletem sobre isso e pensam na sociedade futuramente. Porque se hoje nós temos muitas dificuldades, muitas barreiras para mulheres, principalmente, sobretudo, mulheres negras, para mães, para mulheres trans, para indígenas, isso tudo é porque não existe ainda uma força desse interesse de quem já está no poder há muito tempo, né? E mencionei aqui sobre anistia, porque mais cedo, acho que cortou a transmissão, não sei se acompanharam, mas hoje rodou até um vídeo do Nicolas falando da Rosa Parks, né? Infelizmente aqui o vereador não está presente, porque eu gostaria de perguntar se ele sabe a história de Rosa Parks. Rosa Parks, que foi mencionada no vídeo para comparar a rebeldia, né, dos golpistas, a atitude dela, ela foi uma mulher negra em 1955 que se recusou a levantar do seu assento no ônibus a caminho do seu trabalho de doméstica para que um homem branco se sentasse. E aí lá gerou uma grande revolta de Montgomery, né? E que depois foi trazida aí pelo movimento de Martin Luther King. Então, além disso, eu não vou me estender muito, mas foram passados nesse vídeo de hoje, que, enfim, todos aí devem ter acompanhado, muitas mentiras, né? Mentiras foram ditas ali, mesmo porque dos 1.200 em média pessoas manifestantes, né, que estavam lá em Brasília quebrando tudo no dia 8 de janeiro, mais da metade não aceitou o acordo oferecido, que era um acordo bem razoável, que era o pagamento de uma multa de 5 mil, 2 anos sem ficar em rede social falando besteira e passar por um cursinho para estudar a democracia e o Estado Democrático de Direito. E essas pessoas que estavam já, muitas delas, acampadas há muito tempo, delas que estavam travando rua em dia de eleição em vários estados para não permitir o povo ir votar, muitos deles que estavam lá esperando as 72 horas, que viraram semanas, que viraram meses e que deu no 8 de janeiro, essas pessoas não assinaram esse acordo esperando que houvesse essa anistia. Eu concordo que sim, tivemos excessos, eu identifiquei também excessos do STF, e eu também gostaria de reforçar que o meu compromisso é com o cumprimento da lei, que é tudo dentro dos trâmites legais, que quem organizou esse golpe, que quem articulou, que quem trouxe as outras forças, né, incluindo Forças Armadas e demais forças, para essa conversa de golpe, que essas pessoas cumpram, de acordo com a lei, as suas sentenças. E quem foi lá manifestar, que está lá de gaiato, estava lá quase que passeando no parque, estava lá pela animação, essas pessoas já fizeram acordo. Agora, tiveram pessoas
que não foi por um batom, né? Citar aqui a Débora de novo, né? A Débora, ela foi processada, ela está sendo acusada, nem foi processada ainda, não foi condenada aos 14 anos, que é uma das outras mentiras que passou no vídeo, mas não era pelo batom, ela está sendo acusada de 5 crimes graves, inclusive associação armada. Tem outros vídeos na internet dela antes, né, da tentativa do golpe. Então, eu gostaria só de fazer essas pontuações, porque é importante a gente falar de democracia, mas uma democracia realmente justa e inclusiva com as mulheres, e uma democracia que a gente protege até o final. Não importa o descontentamento, a gente tem que seguir critérios de lei e vir aqui propor projetos de políticas públicas efetivos. Obrigada.